Eu vejo que o design está num momento hoje que, que as lideranças da empresa elas entenderam a importância dele muito grande. Então ele está cada vez mais gerando ali valor no agro. O design ele é bem estratégico assim. Tá? Tipo, acho que essa necessidade do design atuar numa camada mais estratégica no agro ela é fundamental. O que eu vejo é que tudo que o designer está construindo no dia a dia tem valor em negócio. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar Gumiar e estamos em mais um Tuya Design Talks, o podcast que vai falar da relação entre design, UX e as áreas de negócio das empresas. A Tuya é um estúdio de pesquisa e design aqui de São Paulo. Hoje a nossa conversa vai ser com o Valdir Pereira, ele é UX Researcher Lead Global na John Deere, e nós vamos falar dos desafios do agro e também da interação ali de design e UX nesse campo que é tão forte aqui no Brasil, né? Então, seja muito bem-vindo, Valdir. Obrigado, Gilmar. Tô bom, espero que a gente faça um bom episódio. Eu acho que vai ser legal, acho que vai ser bacana o papo sobre design no agro, que é um campo vasto, cheio de oportunidade, inovações, vai ser um papo bacana. Sim. Para começar, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Legal. Bom, prazer a todos. Eu sou o Valdir. Nasci e cresci no interior de São Paulo, uma cidade pequena chamada Lorena, né? Então, não sei se todos conhecem, mas é uma região, fica ali na região do Vale do Paraíba, muito pautado por indústria e tudo mais. E já estou no universo de tecnologia, trabalhando no universo de tecnologia há mais de 12 anos. Hoje, como você comentou, Gilmar, eu estou como UX Researcher Lead num time global da John Deere. Durante minha trajetória, passei por diversas empresas, desde indústria, a gente vai falar um pouco melhor aqui, mas passei por indústria, startup, consultorias, bancos, então tive uma bagagem aqui em diferentes contextos, teve mudança de carreira também no meio do caminho. Hoje eu lidero pesquisa e estratégia no time global da John Deere, então estou olhando nesse momento para os times dos Estados Unidos, mas também aqui alguns países Latam também. Muito interessante. E como foi sua carreira, a sua formação acadêmica, né? Ela foi bem diversa, né? Porque você começou ali num segmento e deu um 360 ali depois, né? Sim, foi literalmente isso. Assim, não foi nada linear isso, a questão da formação, né? Então, como eu comentei, eu nasci no interior de São Paulo, né? Então, o interior ele é muito pautado por indústrias, né? Então, eu, seguindo ali o que meu pai tinha feito, eu fiz técnico em mecânica, né? Então, fiz aquele sai do ensino médio já com um técnico, né? E quando eu pensei em fazer, surge aquela pressão, né? Você precisa fazer uma faculdade. Eu não sabia bem o que eu queria, mas eu queria ir para um caminho de engenharia, né? Que era o contexto local daquela época. E na época não tinha como eu pagar uma faculdade de engenharia, era muito cara. E aí o que eu fui para uma faculdade parecida, que é uma faculdade de manutenção industrial na FATEC. Entrei na FATEC e foi que eu comecei minha jornada acadêmica, né? E aí ali eu trabalhei em indústrias, né? Então posso contar depois em detalhes mais sobre carreira, né? Mas formação acadêmica. Entrei na FATEC, depois da FATEC eu migrei para tecnologia. Então aí eu fiz faculdade de TI, fui para uma outra FATEC em tecnologia da informação e fiz uma pós em projetos de desenvolvimento de aplicações web também no segmento disso. Mais para frente eu migrei de novo para design, né? Aí comecei a avançar, fiz diversos cursos, treinamentos. Os cursos mais recentes que eu fiz em design foram ali do Nielsen Norman Group, que são as certificações que eles têm, né? São certificações bem profundas, você pega temas específicos, é um treinamento bem profundo. Eu fiz diversas certificações com eles. Então, uma que eu consegui foi a de UX Researcher Specialist, né? Que eu acho que tem que atingir o número mínimo de cursos lá, não sei se são 5 ou 7 agora, que é treinamentos e certificados com eles. E uma outra recente que eu fiz bem bacana também, envolvendo um tema de estudo, né? Um curso do Silicon Valley Product Group, né? Do Mark Kagan, né? Que é o criador lá desse centro, que era um curso de How to Create tech products that customers love, né? Era
como criar produtos de tecnologia que os clientes vão gostar. Foi um curso bem legal também, que eu fiz, que envolvia bastante produto, falava muito de design, falava de pesquisa, então acho que tem tudo a ver com a nossa área. Eu migrei para UX assim também, mas estudando muito, lendo livros, diversos cursos, sendo muito autodidata, assim, na verdade. Muito legal. E é legal essa... UX geralmente tem muita migração de outras áreas, né? E quando você vem de dev, né? Que você é da dev, você tem uma visão mais profunda das coisas, né? E você consegue entender ali o que é possível e o que não é, né? Tecnicamente, quando você vai pensar um produto ou algo nesse sentido, né? Você não fica ali na camada mais visual, né? Você consegue ter ali o back-end, visão ali, né? Sim, sim. Isso é muito legal, assim. E essas formações e tudo mais, é legal aquele conceito, assim, do lifelong learning, né? Que hoje não é um conceito, é a nossa vida, né? É a nossa vida, é a nossa vida. Tipo, não dá pra parar de aprender, né? Como se o mundo fosse uma esteira rolante, né? O mundo tá caminhando, tu não pode parar, ficar parado nessa esteira, senão você vai junto com a esteira, né? Você entra numa esteira lá na tua academia, você vai andando, né? Você vai caminhando lá no pace que você seta, né? O mundo ele tá caminhando num passo. A nossa área de design eu vejo que é mais ou menos assim. Agora a gente tem inteligência artificial, cada dia que você entra aí no LinkedIn, alguma coisa, tem coisas novas todos os dias surgindo. Então, acho que essa esteira rolante, ela está se acelerando cada vez mais, né? Então, acho que como é que a gente se mantém atualizado nisso tudo? Acho que a gente não pode parar nunca, né, de estudar. Sim. E agora falando na sua carreira, ela também foi bem diversa como a sua formação, né? Você pode contar Exato. pra gente como foi? Posso sim, ela não foi nada linear assim, né? A carreira é engraçado que estava falando com um amigo que quando a gente termina lá no ensino médio, técnico, né, lá com 18, 19 anos, a gente imagina uma carreira muito linear na nossa vida, né? Olha, isso vai acontecer, você vai projetando, né? Algumas projeções para a tua vida, o que tu quer, e você vai descobrindo com o passar do tempo que nada daquilo é uma verdade absoluta, né? Acho que a maioria das pessoas que eu conheço não tiveram carreiras lineares. Mas eu comecei, como eu falei, na indústria, né? Então, a minha formação, eu fiz técnico em mecânica, então fiz uma faculdade de manutenção industrial, então eu comecei trabalhando em indústria, comecei como operador de produção mesmo, indústria de explosivo lá no interior de São Paulo. Então segui esse caminho de produção, né? E no final da faculdade, acho que é aqui tem um ponto chave que eu descobri tecnologia. Eu sempre tive ideias de criar startup, fazer empresas e tudo mais. Aí tem um amigo que ele estava jubilando na faculdade, não sei se tu conhece esse termo aí, né? Tava quase Sim. perdendo ali, tinha que entregar o TCC, senão ele perdia a faculdade, né? E aí ele fazia tecnologia. Aí ele falou, Valdir, você que tem umas ideias, me ajuda a fazer meu TCC aqui, vamos colocar essa ideia em prática, né? E na época era uma ideia assim de criar um site de imóveis para o Vale do Paraíba. E aí eu falei, cara, legal, vamos fazer, eu vou te ajudar, só que eu não sei nada, né? Me traz uns livros, eu quero aprender mais sobre isso, como fazer sites e tudo mais. E eu comecei a estudar aquilo tudo, né? Estudar os livros para começar a fazer a criação dos sites. E aí ali eu falei, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu falei, nossa, isso aqui é o que eu gosto mesmo de fazer. Isso aqui é isso, é isso. Eu me encontrei, pela primeira vez eu encontrei algo que eu gostava, que eu me identificava, que fazia sentido para mim. Eu consegui usar a tecnologia para resolver problemas reais que eu tinha em mente. E eu falei, vou migrar de carreira. Então aí foi que eu terminei minha faculdade. No outro ano eu comecei a faculdade de tecnologia e uma pós-graduação em tecnologia também. E aí comecei a estudar muito, muito mesmo, assim, de domingo a domingo, assim, para migrar de carreira. Eu estava começando uma carreira nova. E aí, acho que 2012, 2013, eu consegui meu primeiro trabalho na área de TI, que era como web designer, né? Então, naquela época, né, tinha o web designer, né, que ele fazia muito front-end, era o HTML, CSS. A gente usava, não lembro a ferramenta que a gente usava na época, mas era uma época que se usava o Dreamweaver, o design das interfaces era feito ali no Photoshop, né? Então, assim, era um outro contexto nessa época, né? Sim. Mas foi uma experiência bem boa que eu ganhei nesse período ali de 2012 até 2016, que eu fiquei ali
trabalhando com front, trabalhando com tecnologia de desenvolvimento, né? E aí, em 2015, surgiu uma oportunidade de trabalhar uma empresa global, uma empresa em Nova York. Essa empresa era pela primeira vez eu estava colocando o pé em uma carreira internacional. E naquela época era um trabalho remoto. Então era muito novo, até mesmo para mim, naquele contexto assim, né? Que eu tava no interior nessa época ainda. Era tudo muito novo para mim. E aí eu falei, caramba, como que vai ser isso, né? E aí eu saí dessa empresa que eu tava, foi quando eu tava trabalhando como web designer, que era Canção Nova, que fica lá no interior de São Paulo, né? E fui para essa empresa global a trabalhar como front-end developer, né? E aí nessa empresa eu fiquei lá de 2015 até 2016. E em 2016 eu tive uma oportunidade de ir conhecer a empresa e realizar um sonho também, que era fazer um intercâmbio, né? Então, juntei minhas economias aqui que eu tinha, juntei tudo que eu tinha no interior e fiz uma viagem para o Canadá. Fiquei 2 meses lá em Toronto e depois fiquei uma semana em Nova York, fiquei na empresa. Foi a primeira vez que eu estava fazendo uma viagem internacional, a primeira vez, inclusive, que eu estava fazendo voo de avião. Nunca tinha entrado num avião na minha vida. E estava realizando um sonho, e foi bem legal. E conhecendo a empresa lá em Nova York, né, a minha product manager, eu lembro dela me apresentando as pessoas, né? Olha, isso aqui é o time e tal, as pessoas, né, os desenvolvedores que a gente trabalhava junto, a gente tá todo mundo lá conversando. E aí, olha, aqui são um time de designers e tem uns designers de experiência, né? O pessoal de UX. E aí aquilo me despertou um clique de novo. Eu falei, caramba, eu não sabia que tinha um grupo de pessoas trabalhando especificamente com UX. E o que é mais interessante é que naquele mesmo ano, o meu TCC da pós-graduação era sobre a importância da usabilidade, da melhoria da usabilidade na página de conversão. Quanto que melhorando a usabilidade, a experiência num carrinho, né, no prato de checkout de um carrinho, o quanto isso aumentava a conversão do produto. Eu já estava estudando questões de usabilidade, né? Só que eu não via aquilo como um grupo de pessoas trabalhando em prol de experiência. Então eu comecei a conversar com aquelas pessoas e eu comecei a entender que deu um outro clique, foi de novo um divisor de águas na minha vida. Eu falei, isso aqui faz muito mais sentido com o meu perfil, que é entender problemas reais das pessoas e fazer a construção disso. Porque quando eu vim para a tecnologia, era isso que eu queria. Só que em tecnologia você recebe algo pronto para você codar e fazer, né? Então você não participa muito da descoberta, do entendimento de problemas. Por mais que Mark Kagan defenda isso, né, lá no livro, no livro dele, que os desenvolvedores têm que participar das etapas de descoberta. Eu também sou defensor disso, tá? De ter mais desenvolvedores, ter mais gente de tecnologia aqui no começo com a gente, mas não era algo comum, né? As coisas chegavam prontas para você fazer. E aí ali eu fiz uma migração de carreira de novo, decidi migrar para design. Falei, poxa, isso aqui faz sentido com o meu perfil. Voltando para o Brasil, comecei a mergulhar de cabeça, estudar muito, muito design, livros. Comecei a pegar muito, muito conteúdo. E aí essa empresa, eu acabei saindo dessa empresa. E quando eu voltei com uma cabeça diferente lá de fora também. Que eu já não podia mais ficar no interior de São Paulo. Eu tinha que vir para São Paulo. Porque em São Paulo estão as grandes empresas, as pessoas estão aqui. Eu comecei a entender que tinham times já de design aqui em São Paulo, né? Então, sim, eu tinha que estar aqui com essas pessoas para estar conseguindo fazer essa transição e estar aprendendo mais. E aí em 2017... meio que vindo nesse sentido de vir para cá, me surgiu um trabalho em São José dos Campos, numa startup. Então foi a primeira vez que eu pisei na área de design, que era... Bem que startup isso faz um pouco de tudo, né? Então era front-end, mas eu ia trabalhar também como UX designer, também como outras funções ali de gestão dos sites, etc. Então foi a primeira vez que eu pisei num cargo que eu ia também estar olhando para a experiência. E aí eu fiquei nessa empresa ali em 2017 como um todo. E aí nesse período eu vinha muito para São Paulo. Uma coisa que eu sempre trago é que todas as nossas experiências e vivências, elas agregam para o momento que a gente está hoje, né? Então naquele momento era uma empresa que estava tentando sair daquele contexto, né? Teve um aporte financeiro, ela estava tentando ganhar dinheiro para atingir lá o break-even, né? Que ela começa a ganhar, beleza, pagamos nossas contas e vamos avançar aqui.
E eu participei de muitas reuniões de negócio com os donos da empresa, com, assim, com presidentes de outras organizações, corretoras, B3, etc. Então foi bem legal a experiência nessa época que eu adquiri aqui. E aí, como eu estava vindo muito para São Paulo, eu aproveitei para fazer uns cursos mais longos, formações em design aqui, né? E aí, uma das formações de design que eu fiz foi lá na Mastertech. Acho que foi, sei lá, 2017, por aí. Não sei se foi 16 ou 17, mas acho que foi por aí. Foi na Mastertech. E aí, uma das aulas que eu tive lá foi com o Joe Consentino, que ele deu a aula dele, que não me recordo se era usabilidade, não me recordo muito bem, mas no final da aula ele apresentou a Trai Consultoria. Aqui que a gente trabalha, a Trai faz trabalho ponta a ponta, né, de design, né, desde pesquisa até o design final. E aí eu achei aquilo muito interessante. E aí eu estreitei um contato com o Diogo, a gente marcou um café. Falei, poxa, vamos marcar um café que eu quero trabalhar com você nessa empresa. E aí a gente estreitou o contato, passando ali acho que uns 2, 3 meses, surgiu uma oportunidade, o Diogo me contatou. E aí eu vim para São Paulo. Então, basicamente, saí dessa empresa de São José, peguei a mochila, vim para São Paulo, nem tinha muito lugar para ficar, fiquei num Airbnb aqui durante uns dias, fui me encontrando, mas eu entendi que é ali que eu precisava trabalhar. E na Trai Consultoria, eu sei que a Trai formou muitos designers no Brasil, né? É ali que eu ganhei muita bagagem. Então, trabalhei ali com o Diogo, trabalhei com outro gerente de design também na época, que era o Bruno Canato. Então, aprendi muito com eles, muito mesmo, e rodando diversos projetos para várias empresas. Acho que eu me recordo que eu fiquei na Trai, acho que quase 2 anos, a gente rodou mais de 15 projetos assim, nesse período. Então, projetos para Ambev, Unilever, Bayer, Climate Field View, RDC Férias, foram muitos projetos legais, assim, que fazia pesquisa, ia muito mais a campo. Eu comecei a me identificar muito mais com pesquisa nesse período, porque eu ia muito para campo fazer pesquisa, eu gostava disso, de novo lá, o porquê que eu entrei, né, para entender problemas, resolver problemas reais das pessoas, eu tinha que estar em campo, é o que eu acredito até hoje, entendendo as pessoas, entendendo quais são as suas necessidades, problemas reais e trazendo isso para dentro da empresa, fazendo cocriações, workshops. Chegou um momento que eu comecei a entender que, poxa, legal pra caramba o que eu estou fazendo, mas eu quero entender o que acontece depois que eu entrego os projetos os projetos da consultoria. Né? O que acontece depois? Eu queria começar a entender e trabalhar mais com produto. E aí, em 2019, surgiu uma oportunidade de ir para o Banco BV. Então, eu entrei no Banco BV como UX Researcher também, mas também olhando para uma parte de Service Design. E aí, que é uma área que também eu já estava nesse período estudando muito. Em 2019, eu lembro que a gente teve um ILA no Rio de Janeiro, né? Sim. Então, em 2019, eu fiz lá um curso do Mark Stickdorn, que eu sempre recomendo para todo mundo, os livros dele quanto a Service Design. Eu fiz um treinamento dele lá no ILA também, que foi muito bom, de como você fazer workshops de jornada, que eu uso inputs desse treinamento até hoje, inclusive em todos os meus workshops de jornada. E ali eu comecei a trabalhar com produto no BV. Então, no BV eu tinha uma posição de entendimento das jornadas do cliente ali e como que essa jornada conectava com os diversos produtos da empresa, que são muitos ali, né? E estava numa mudança também da marca naquele período, então foi bem legal a experiência de trabalhar com um produto dentro do BV, entendendo como que aquele discover lá do começo se torna realidade na ponta final, né? E não somente na consultoria, a gente para num certo ponto, né? Então, trabalhando com produto, você começa a entender você começa a ver a vida do produto, né? Que tem que ser entregue, né? Senão a gente não gerou o valor que a gente queria, né? E aí fiquei no BV, acho que uns 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses por aí. Em 2021 surgiu uma oportunidade na John Deere, né? Como UX Lead, aqui no Brasil e Latam, né? Cuidava de Brasil e Latam. E foi bem interessante que eu já tinha feito um projeto para o agro em 2018 na consultoria também. Então eu fui para campo, fui entender, subi no trator junto com os operadores, fiz operações ali de plantio e operações de pulverização e fiz todo o mapeamento de jornada, era um projeto bem legal. E naquele momento eu lembro que, eu me recordo que eu vi que esse setor tinha muita oportunidade. Falei, poxa, esse é um setor legal que eu gostaria de trabalhar.
E aí, coincidentemente, no futuro surgiu essa possibilidade na John Deere de trabalhar de fato com o agro, né? Então, comecei na John Deere, fui o primeiro designer a ser contratado aqui no Brasil e América Latina, olhando para a experiência no contexto que eu estava de John Deere Financial. A gente pode falar mais também. Então, Muito bom. Parabéns pela trajetória. Bem obrigado. diferente. Obrigado. É uma trajetória diferente, né? Acho que não é muito, talvez, o comum do que a gente costuma ver dos designers hoje. Sim, e essa coisa de São Paulo, eu também passei pela mesma questão, porque eu sou de Americana, lá no interior. E aqui, mesmo com a questão do remoto e tudo mais, aqui acaba sendo um polo de empresa, de emprego e de oportunidade, né? Sim. Então, É um polo de conhecimento também, né? Como você falou, oportunidades e conhecimento, né? A gente tem muitos eventos. Eu me recordo que quando eu cheguei em São Paulo em 2017 para 2018, assim, tinham muitos eventos, assim, de produto, de design, de inglês. Então, naquele aplicativo, eu não sei se tem hoje, que é Meetup. um Meetup, isso, esse aplicativo. Tinha um Meetup, então você entrava ali, tinha um evento, eu fiz amigos que eu tenho amigos até hoje, assim, de eventos de inglês, pô, eu quero melhorar meu inglês. Então, você ia num bar, a galera se encontrar para conversar em inglês, então alguém coordenava ali umas dinâmicas, tinha isso. Tinha eventos de design, eu fui em vários, assim. Eu acho que com a pandemia isso caiu um pouco, né? Que aí não teve jeito de fazer o evento presencial mais, né? Começamos a ter mais eventos remotos, mas eu sinto que agora acho que a gente está num momento que os eventos presenciais estão voltando. sim. E, Valdir, agora você pode falar um pouco sobre a John Deere? É uma empresa com quase 2 séculos de história, né? Pode contar um Exatamente. pouquinho pra gente? Claro, posso sim. A John Deere hoje ela é líder global em máquinas e equipamentos, tanto para o agro, construção e florestal, mas ela se posiciona hoje como uma empresa de tecnologia. Então, ela oferece dados, inteligência de dados para o produtor rural, como que ele vai tomar melhores decisões ali com os de dados. Tá trazendo agora também diversas ferramentas com relação à sustentabilidade também. Então, a John Deere hoje ela é uma empresa de tecnologia. Eu acho que aqui entra o papel fundamental, né, do design no agro, né? Acho que o agro tem muitos desafios, ele tem um contexto bem específico. Em como que a gente converte, como que eu vou converter essa tecnologia que a gente está criando em soluções reais que vão ajudar os produtores no campo, né? Muito legal. É legal também essa transformação, né? E a gente perceber a importância e o papel da tecnologia no nosso dia a dia, né? Porque assim, no nosso dia a dia como indivíduo, ela já impacta muito, né? E o agro que você está colocando aí também impacta bastante, né? Sim, sim. E agora você está na John Deere há 3 anos, né? Como você vê a evolução do design na empresa durante esse período? Ah, eu vejo que o design cresceu muito, então hoje a empresa é assim. A John Deere é muito grande, né? A empresa é global, tem muita gente no mundo todo. Então, a gente tem diversos times de design na John Deere. Então, no contexto que eu estava, que o time foi crescendo, foi avançando, o design foi sendo inserido em diversas etapas do processo de desenvolvimento de produto. E começou, inclusive, até impactar negócios. Então, teve pesquisas que a gente fez específicas aqui, que a gente trouxe conhecimento, juntamos conhecimento de áreas de negócio, com algumas sessões de workshop que design puxou, e que começaram até a impactar ali alguns OKRs de negócio que a empresa tinha para o ano dela aqui no Brasil. Então, isso foi muito legal. Então, acho que eu vejo que o design foi crescendo cada vez mais acho que hoje eu vejo que existe um entendimento de diversas áreas, assim, stakeholders, engenharia. Então, eles estão olhando para a jornada. Então, sempre que surge um projeto, um desafio novo, a pergunta que eu sempre mais recebo é qual que é a jornada disso daqui? Quem que é o meu usuário? O que você tem de informações sobre eles? Então, eu vejo cada vez mais stakeholders e pessoas de negócios vindo procurar designers hoje na empresa para entender sobre jornada, entender mais dados sobre o usuário, entender comportamento, necessidades. Eles
Eles querem saber isso. Acho que isso está começando a ser mais enraizado na empresa, sabe? Muito legal. Legal saber dessa questão de o design começar ali a participar do negócio mesmo, né? Exatamente, exatamente. Acho que é, tá evoluindo cada vez mais e a gente hoje, eu vejo que em diferentes frentes da empresa, como eu falei, tem diversos times de design, a gente pode falar mais disso, mas em diferentes grupos de design que a gente tem na empresa, eu vejo que o design está num momento hoje que as lideranças da empresa elas entenderam a importância dele, muito grande, então ele está cada vez mais gerando ali valor para o negócio. Então a gente tem diversos designers hoje sentados nessa tal cadeira de negócio, eu já atuando mais numa camada mais estratégica, assim. Entendi. E como você vê a maturidade do design na John Deere? Então, até como eu trouxe, né, tipo, o design hoje, ele tá, eu sinto que ele tá crescendo cada vez mais e ele tá assim, ele tá sendo cada vez mais entendido por pessoas que não são designers. Isso é o mais legal, né? Quando você tem uma pessoa de negócio que te procura e te pede, Valdir, eu queria entender melhor a jornada desse concessionário, a jornada do concessionário, entender quais são os perfis que a gente tem lá dentro, quais são suas necessidades, o que você tem de pesquisa sobre isso? Isso é muito legal, porque eles entenderam. Então, esses geralmente são pessoas de negócio que já tiveram contato com designers anteriormente, viram que a gente pode trazer muito valor ali e hoje elas estão procurando novamente. Então, eu diria que assim, a maturidade ela está aumentando cada vez mais e a gente tem diferentes grupos de design na empresa como um todo, né? Então, assim, acho que cada grupo, cada time vai ter a sua maturidade ali, cada produto, a empresa é muito grande, né? Então, é difícil a gente ter algo mais flat para todo mundo, mas eu diria que a gente está num bom momento onde as lideranças, assim, as lideranças da empresa e todos eles são defensores da gente entregar uma experiência excelente para o nosso cliente na ponta. Eu acho que aí como que tem essa premissa da empresa da gente fazer isso, o design ele entra aqui com um papel fundamental, né? Principalmente em pesquisa, né? Aí quando a gente olha, por exemplo, quando a gente olha para o Brasil, né, contexto específico, né? Então, não só o Brasil, né? Você vai pegar Brasil, Argentina, México, são outros países que eu também trabalhei, fiz pesquisas, fiz workshop com clientes, com dealers. Cada um desses países, eles têm contextos bem específicos, assim, necessidades específicas, né? Até para a maturidade digital do país. Então, como que a gente vai converter tecnologia que está sendo criada pela empresa em uma experiência que vai ser fácil e que vai ajudar o produtor na ponta, né? Então, acho que a gente tem esse desafio, aí tem a cultura local de cada um dos países. Acho que aí o design tem um papel fundamental para entender isso, né? Pegar essa complexidade que a gente aqui traduzir isso de uma forma mais simples para as lideranças, onde acho que a gente vai ajudar a liderança a tomar melhores decisões, claro, centrada sempre no cliente, na ponta. Muito, muito legal isso. De, assim, a premissa da experiência da empresa, né? E as lideranças virem até você, até os designers, para pedir ajuda, né? Para entender que isso daí, no final do dia, vai ajudar o cliente, vai ajudar a empresa, né? Isso é bem interessante, assim. E como é a estrutura de design da John Deere? Então, a estrutura da John Deere ela é dividida de acordo com, posso chamar assim de unidade de negócios, assim, né? Então, se uma grande empresa tem muita gente, então cada universo da empresa, cada pedacinho da empresa tem times diferentes de design. Então hoje tem um designer lá num grupo que é focado mais em design industrial, que ele vai olhar para a cabine do trator, ele vai olhar para, né, aspectos de ergonomia, outras questões específicas para esse universo. Então você tem desde design industriais, você tem times de pesquisa, você tem times de product designers, você tem UI designers, tem service designers, tem UX writer. Então, você tem diferentes
papéis e posições aqui. A estrutura ela tá meio que pulverizada de acordo com o contexto, né? Então tem um grupo que olha para um contexto específico do equipamento e tecnologias, tem outro grupo que olha aqui onde eu tô, que olha para a parte de financial, né? Que é que vai habilitar o produtor rural a fazer financiamento, a ter o teu equipamento, e tem diversos outros produtos e serviços dependendo do país aqui, né? E eu diria assim que é um time diverso, então você vai encontrar, né, como o meu histórico mesmo, eu não vim de design, então você vai encontrar gente que veio de design gráfico, tem gente que veio de sociologia, tem um mix de pessoas aqui em design, o que é muito legal. Acho que a gente consegue enriquecer e criar soluções mais diversas aqui, né? Sim. Essa questão da diversidade também é interessante, principalmente numa empresa assim com quase 2 séculos. Exatamente. Então, essa abertura é bem interessante. Eu acredito nisso também e tento aplicar na Tuya, porque acredito que uma diversidade de equipe você vai ter um conjunto de olhares e visões bem diferentes que você pode fazer um projeto melhor, né? Mais profundo, mais interessante. Sim. Ali, porque você tem visões diferentes da mesma situação, né? Mas quem está olhando tem repertório diferente ali, tem formação diferente, né? Exatamente, exato. E, Valdir, como é a relação da área de design UX com as áreas de negócio na John Deere, com as outras áreas? Eu diria assim, a gente tem hoje na estrutura, né? Eu diria que a gente tem um bom relacionamento com a área de negócio hoje, né? Então, acho que a empresa tem avançado cada vez mais na maturidade e, como eu até comentei anteriormente, né? A gente tem líderes de negócio vindo procurar times de design, pessoas de design, para entender mais sobre determinado contexto. Isso é muito interessante. Até trazendo um exemplo prático disso aqui, acho que recentemente, no começo do ano agora, em janeiro, eu fiz uma pesquisa nos Estados Unidos. Então eu fui para lá, entrevistei, eu visitei os clientes no campo, foi uma pesquisa em profundidade. Então foi bem bacana, eles estão lá no período que eles não têm a safra, né? Porque lá tá neve nesse período, no norte dos Estados Unidos. Então eu fui para lá, fiz uma pesquisa com 17 pessoas, 17 famílias, assim, alguns deles estavam juntos em família, então foi bem legal, bem rico. E aí o resultado dessa pesquisa, quando a gente apresentou essa pesquisa, né, para algumas lideranças, muitos deles falaram, poxa, vocês têm que levar isso para mais lideranças de negócio. Né? Isso foi uma coisa que eles falaram para a gente, vamos marcar mais reuniões com mais lideranças de negócio para que vocês mostrem o resultado dessa pesquisa. Porque a pesquisa traz insights ali bem interessantes que, assim, às vezes eles quebram um pouco uma visão que, às vezes, um grupo de negócio tinha específico sobre determinado tema. Né? E aí, só que a gente foi lá e conversou, a gente tem dados reais, aí a gente começa a avançar agora para uma pesquisa qual, a gente começa a avançar agora para uma pesquisa quant para entender, o quanto da nossa população toda de clientes nos Estados Unidos tem esse comportamento. Então, a gente está avançando agora em outras frentes de pesquisa, mas começando a divulgar mais. Então, acho que assim, a relação que a gente tem hoje é que esses times de negócio que a gente fez as apresentações, agora a gente está trabalhando com eles em outros projetos já, que eles já estavam envolvidos, mas que não tinham um contato muito direto com o design, um time bem específico, um projeto específico que eles estão desenvolvendo. Então, eles começaram a trazer um design mais para perto. Então, isso está sendo bem comum assim na empresa. Aí isso traz oportunidade, né, para a gente crescer o time, para trazer mais gente. Olha, legal, bacana. Realmente, se precisar de uma pessoa aqui, vamos trazer mais uma pessoa, contratar mais uma pessoa para a empresa, né? Então, começa aqui o time a crescer, enfim, começa a surgir coisas mais legais aqui para a gente. Muito legal, parabéns. Você pode nos contar um case de sucesso de aplicação do design em um projeto da John Deere? Posso sim, acho que
esse de pesquisa, ele é um case agora que a gente fez essa pesquisa nos Estados Unidos, mas eu não posso trazer em detalhes os insights, o que isso vai gerar, né? Mas o que a gente teve aqui no Brasil, acho que foram alguns trabalhos que a gente fez aqui. Um deles é um aplicativo que está disponível hoje na Apple Store, na Play Store, no Google, que é o aplicativo Meu Banco, né? Que é um aplicativo que habilita o cliente do banco John Deere Financial Global, mas quando a gente vem para o Brasil, contexto Brasil, ele é o banco John Deere. Esse aplicativo habilita o cliente, né, que compra o equipamento, faz financiamento, etc., a ter ali o acesso aos contextos do banco de uma forma muito facilitada, né? Então ele consegue ali ver os extratos, ver o equipamento, pegar o boleto, entrar em contato com a gente. Se ele vai fazer a aquisição de um novo equipamento, ele consegue ver em que fase aquela compra dele está hoje. Então, sim, tem muita coisa legal. Eu acho que esse foi o maior case aqui. O mais interessante desse projeto, Gilmar, é assim, aí quando eu trouxe no começo, né, que o importante da gente ter, a importância da gente ter designers em diferentes países é que existe uma questão cultural, né? Então, quando a gente começou esse projeto, foi lá que eu entrei na John Deere em 2021. O time já existia, então eu cheguei um pouco depois, mas o time já estava ali com um olhar mais, a Product Manager da época já estava com um olhar ali de pesquisa também. E aí a gente começou a fazer cada vez mais e mais pesquisa. E ali, como é que a gente trouxe, né? A gente trouxe uma visão bem bacana que a gente fez ali, vários testes de conceito com clientes no campo, foi bem legal isso, porque a gente começou a quebrar uma visão de uma aplicação que a gente fazia num formato que estava sendo criada. Falou, olha, a gente conseguiu convencer o time global a trazer um contexto Brasil para essa aplicação. Por quê? Aqui no Brasil, quando a gente fala de banco, a gente sabe que a gente tem um Bacen, a gente tem diversas diretrizes ali que temos que seguir, né? Então a gente tem lá para criar um aplicativo, né, uma aplicação. Então, você precisa da foto do documento, você precisa da foto da pessoa. São diferentes diretrizes que em outros países do mundo não tem essa necessidade, né? E aqui no Brasil a gente tem isso, tá? Como é que a gente criava uma experiência usando ainda, conectando com o ecossistema global, né? Para estar ali no ecossistema, mas que a gente cria uma experiência única aqui no Brasil. Então, acho que foi um baita desafio que envolveu também um desafio técnico ali por trás, né? E a gente conseguiu assim, uma autorização para fazer de um jeito diferente no Brasil, que entregasse uma experiência boa lá para o nosso cliente na ponta, né? E a gente fez isso através de dados e pesquisa com os clientes. Então foram os dados da pesquisa que o time de design junto com a Product Manager também, que estava na época, também que abraçou isso. A gente foi para campo todos juntos, fizemos pesquisa com os clientes, né? Até vários testes de conceito. A gente começou com uma pesquisa qualitativa e depois a gente veio para um teste de conceito ali ao final e foi bem legal isso, porque ali a gente conseguiu coletar esses dados para meio que, olha, aqui no Brasil a gente precisa de algumas coisas bem específicas, tá? Não dá para usar esse formato que a gente tem aqui, vamos adaptar aí. O time de tecnologia também teve seus desafios, mas ele comprou essa briga boa, no bom sentido, a gente conseguiu entregar ali um aplicativo que hoje ele agrega muito na vida ali do produtor rural que fez o financiamento através do Banco John Deere. Muito legal, parabéns aí pelo projeto. É legal saber que usar a pesquisa, né? Usar ali a pesquisa, porque tem muitos projetos que a gente entra, que o cliente vem pela maturidade, o conhecimento que ele tem, que geralmente ele pode chegar querendo só a telinha, né? E fala, pesquisa aqui pode impactar bastante seu projeto, né? Melhorar ele, né? Exatamente. Acho que, olha, eu diria que, Gilmar, no agro, o design, ele é bem estratégico, assim, tá? Tipo, acho que essa necessidade do design atuar numa camada mais estratégica no agro, ela é fundamental, assim, tipo, acho que tudo que a gente faz, acho que aí existe um desafio principalmente para liderança, né? Que é pegar tudo que os designers estão fazendo ali em teste de usabilidade, desde pequenas coisas que é o dia a dia do designer, muitas vezes, né, que ele está aí nos produtos, mas converter aquilo ali em acionável para você compartilhar o conhecimento com liderança, times de negócio, né, para que a gente consiga
às vezes, mudar um pouco a chave, né? Às vezes, porque é o tal do o valor do design, né? Como é que a gente vai demonstrar esse valor lá na ponta, né? E eu acho que o que eu vejo é que tudo que o designer está construindo no dia a dia tem valor em negócio. Acho que o desafio está no meio do caminho, principalmente para quem é líder, em como é que a gente vai converter isso aqui, contar isso para o negócio de uma forma que, olha, isso aqui que a gente fez, ele gerou valor, isso aqui impactou muito nessa tomada de decisão, porque a gente criou um aplicativo diferente e agora a gente conseguiu entregar uma experiência legal, por isso que ele teve sucesso, né? Então, assim, acho que é um conjunto de coisas aqui. Sim. E como está sendo a aplicação, o estudo, utilização de inteligência artificial na John Deere? Essa é uma pergunta interessante. Acho que a gente tem hoje o agro é um universo que mais avançado em tecnologia, eu diria, né? Eu vejo que tem diversos contextos hoje, aplicativos, aplicações novas por aí acontecendo, mas o agro ele é bem interessante. Então você entra, eu até comentei no começo que a gente estava conversando previamente, né? Em 2018 eu tive o primeiro contato com o agro. Então eu fui para o Mato Grosso. Trabalhava na consultoria nessa época, eu fui para o Mato Grosso, então eu tinha que fazer um mapeamento ali, tinha um projeto específico, objetivo, eu tinha que entender as operações de plantio e pulverização, pegar aqueles dados e entender o que era importante ali para o operador naquele momento, né? Entender toda essa jornada ponta a ponta dos operadores. E ali, naquele momento, para saber isso, eu tinha que acompanhar o operador na operação, né? Durante a operação. Então, fui lá, então na cabine da operação ali, você pode ver que tem até dois bancos, tem um que é pensado para o pesquisador, eu até brinco, olha, esse banco aqui é do pesquisador, para você parar ali do lado com a tua prancheta, né? E começar a fazer a entrevista. E naquele momento foi bem interessante, porque ali eu entendi, em 2018, o quanto o agro é avançado em tecnologia. Porque ali já tinha, assim, eu não tinha conhecimento naquela época, já tinha um piloto automático, então ele vinha com o trator, então ele já tinha tudo. Então, ele faz tudo assim, de uma forma muito automatizada, muito uso de dados, muita informação. Então o operador tem muito dado assim para informar o que ele precisa fazer no momento exato, onde que ele está. Então assim, e por coincidência o destino eram tratores John Deere nas fazendas que eu estava entrevistando. Todos eram tratores John Deere. Então, alguns anos depois, comecei a trabalhar na John Deere. Na John Deere, então se desde 2018 a gente já tinha, a gente já tinha muita coisa de dado, uma surpresa minha, mas a John Deere já tinha isso há muito tempo. Hoje, tem muitas máquinas, equipamentos usando cada vez mais dados, inteligência artificial para tomar melhores decisões no campo. E aí aqui a gente traz mais benefícios, benefícios que ajudam os desafios do agro, né? Que é fazer mais com menos, ajudar em questões de sustentabilidade, por exemplo, né? Então, o ano passado, na CES, né, que é a Customer Electronics, eu esqueci o que é o S agora, mas é o maior evento de tecnologia do mundo, né? Então, foi lançado pela empresa, né? Eles anunciaram um trator autônomo. Então, o trator autônomo usa diversas câmeras 360, uso de inteligência artificial para fazer as operações de forma autônoma. Então, foi o lançamento ano passado que eles fizeram essa divulgação para o mercado nessa CES, né, que é esse trator autônomo. Então, a gente começa a ver que hoje isso já existe, é real, um trator autônomo que opera 100% sem operador. Então, lá o proprietário da fazenda ele consegue acompanhar aquilo ali em tempo real ali, né, numa aplicação, o que está acontecendo, ele tem as informações dos dados em tempo real, onde é que o trator dele está e como que está sendo essa operação. Então assim, a gente tem muita evolução no agro hoje em tecnologia, em AI, acho que tem diversas outras aplicações que eu não posso trazer aqui. Eu estou num projeto de inteligência artificial, inclusive, hoje. Eu não posso trazer os detalhes do projeto aqui, mas basicamente a gente vai pegar um grupo de dados, vai trabalhar isso com AI, vamos criar uma interface também que os usuários ali vão interagir de uma forma muito mais rápida para tomar melhores decisões. Então, assim, vai
A gente vai ganhar muita, vai automatizar muito uma etapa bem específica de um processo que a gente tem interno hoje. Muito legal. É legal assim, porque como leigo, eu pelo menos, não tenho tanto essa visão assim que o agro é tão tecnológico, né? O que a gente vê também que de senso comum é que o agro é um bom, como você colocou, né? É uma boa oportunidade para a tecnologia, né? Porque é um setor muito grande aqui no Brasil, é o principal, né? Se a gente for pensar, que é onde saem todas as commodities e tudo que a gente vende ali para o mundo. E ao mesmo tempo ele é bem complexo, né? Porque você tem muitas entidades ali, você tem muitas camadas, tem muitas questões para trabalhar, né? Não é só o trator, você tem transporte, tem logística, tem plantio, tem clima, tem N variáveis, né? É muito complexo, né? É um setor Exato, muito complexo. exato. É um setor complexo e, assim, é um setor que tem desafios bem específicos de uma área hoje em dia, né? O agro ele tem seus desafios, assim, você depende do tempo. O produtor depende do tempo, por exemplo. Então, ele depende também de preços de insumos, né? Como que ele vai ter a oscilação os preços dos insumos estão oscilando muito, né? Então, como que ele, para o plantio, para as operações que ele tem que fazer. A gente aqui no Brasil tem um outro desafio que é a conectividade, né? Então, no Brasil, se não me engano, tem uma pesquisa do IBGE, ela mostra que... do IBGE, não me recordo mais. Então, isso que mostra que 30% das grandes fazendas, apenas 30% de 20 a 30% das grandes fazendas no Brasil, elas têm conectividade 4G e 5G. Então, ela falou, já melhorou muito, né? Esse número é bem menor, melhorou muito, mas você vê que a gente tem um desafio. Aí quando a gente vai falar de experiência, como que eu vou criar aplicações lá na ponta para o produtor, então a gente tem que considerar esses desafios. Muitas vezes o nosso usuário, que não é só o produtor, né? A gente tem concessionário, a gente tem o produtor, eu tenho um operador, tem diversos usuários nessa cadeia como um todo. A gente tem que considerar que muitas vezes ele vai estar em um ambiente com uma internet ruim, por exemplo, né? Às vezes não, se ele estiver na fazenda, né, na casa da fazenda, eu diria assim. Não, mas se ele estiver no campo, ele vai ter uma internet ruim. Como que eu tenho que pensar na hora que eu vou criar minhas aplicações? Acho que tem um desafio para a tecnologia também, né? Que para otimizar ali as chamadas em APIs e tudo mais, para que não seja algo pesado para ser carregado, porque o usuário não está, muitas vezes, não conectado no Wi-Fi. Ele está no meio do campo, ele precisa de uma informação. Como é que a gente faz? Acho que aqui tem um desafio grande para a experiência também, né? Sim. Como você vê os desafios do agro e como o design pode ajudar nesses desafios? Legal, essa pergunta é excelente, Omar. Eu acho que eu vejo o design como um papel fundamental no agro hoje. Então a gente tem um dos principais desafios no agro é a força trabalhadora, né? As pessoas para trabalharem no agro. E a gente tem um contexto mundo, né? Se eu pegar o contexto mundo, hoje a gente tem mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo. A projeção é que daqui a 25 anos, em 2050, vamos ter 10 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, vai exigir mais alimentos para as pessoas. O que vai demandar mais produtividade no agro. Mais produtividade do agro demanda que a gente tenha máquinas e equipamentos com mais e mais tecnologia fazendo mais com menos, porque a gente tem recursos limitados no nosso planeta, né? Eu acho que aqui entra o papel fundamental aqui, quando a gente pensa em design, que é entender melhor os problemas micros aqui nas diversas jornadas que eu vou ter nisso tudo, né? E como é que a gente faz essas coisas se encaixarem em soluções que melhorem a vida do produtor rural, melhora cada vez mais a vida do produtor rural para que ele consiga tomar decisões mais informadas através de dados e com o uso da tecnologia para que ele consiga produzir mais com menos, né? Então acho que o agro ao longo do tempo ele já veio avançando. Hoje a gente consegue saber quantas sementes estão sendo plantadas no local, consegue saber o local exato que a semente está sendo plantada, a gente consegue saber detalhes bem específicos e micro em campos gigantescos de operação.
Então, nas operações de colheita, a gente consegue entender, analisar bem esses dados, e o produtor consegue ter informações precisas disso para melhores tomar de decisão na próxima lavoura, na próxima safra. Ele consegue entender, ter esse mapa da colheita e entender o que ele vai fazer para cada vez melhorar mais. Então, acho que assim, o design tem um papel fundamental de como que ele comunica essa complexidade toda aqui dos desafios que ele tem no dia a dia, usando a tecnologia, interfaces e uma experiência que vai agregar valor para ele. Muito legal isso, né? E vai ser um desafio cada vez maior mesmo, né? Mais pessoas, mais comida. Exato. E o campo não vai crescer. Não tem. Pode ter para crescer, mas não na Exato. mesma proporção, Então, né? é com o campo que a gente tem hoje, né? Como que a gente vai fazer e vai produzir mais? Então, a gente precisa ser mais efetivo, né? Acho que eu acredito muito que o uso de dados, tecnologia. Acho que aqui entra muito o lema da John Deere, né? Trabalhamos para que a vida possa avançar, né? Então, a gente trabalha para que a vida possa avançar. Então, por isso que a gente... Acho que de todas as pessoas, desde a pessoa que está lá na fábrica, desde a pessoa da logística, desde a pessoa que conserta o equipamento, da pessoa que trabalha com tecnologia. Tem muita gente envolvida nesse processo como um todo, mas a gente acredita que o que a gente entrega no final do dia são equipamentos, tecnologia que vão ali ajudar o produtor rural, mas a gente entrega ali uma comida no prato das pessoas no final do dia, né? Isso é muito legal. Acho que esse é um propósito bem forte, assim, que eu me identifico muito aqui na empresa. Sim, com certeza. Agora você está na liderança aí nos últimos anos, né? Na John Deere. E como eu queria pedir para você um conselho que você acha que poderia ter ouvido lá quando você começou, que poderia ter te ajudado mais para quem está começando agora na carreira de liderança ou mesmo quem quer ascender para a liderança, né? Legal. Essa pergunta é bem bacana. Eu acho que uma coisa que eu daria como conselho é cuidar das pessoas. Quando eu falo pessoas, é pensar principalmente no time que você vai estar cuidando ali, né? Olhando para as pessoas mesmo, cuidando delas e trazendo. Acho que o líder ele tem um papel fundamental de trazer qual que é o objetivo do time, qual que é o propósito que a gente vai entregar com aquilo, fazer uns alinhamentos ali com o time, trazer um ambiente de segurança para o time, né? E estar à frente, né? Trazer uma segurança ali para o time, você tá à frente, tá fazendo, tá mostrando para o time, olha, a gente tem um espaço seguro aqui, se você tiver algum problema, me traz esse problema que a gente vai te ajudar a resolver isso. Isso é importante mesmo, porque os tempos que a gente vive, né, tão líquidos, né? Exatamente. Essa questão de segurança ali, de mostrar que pode contar com você, né, que você tá ali para ajudar todo mundo. Eu também acredito nisso, sabe? Acho que nosso papel como líder é servir o time, né? A gente tá ali para cuidar das pessoas e servir o time no que eles precisarem, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a liderança também, ela dá para quem está começando, né? Dá para começar a fazer uma liderança sem ter o cargo, né? Dá para você ser um líder que já começa a inspirar as pessoas, começa a ajudar, a conectar. Acho que o bom líder é aquele que constrói pontes. Sim. Agora, você pode dar uma indicação de conteúdo aí, pode ser livro, série, filme, relacionado a design ou não, que você vê como um conteúdo interessante, que te inspira ou te inspirou já? Legal. Tá, de recomendação de conteúdo, eu citei anteriormente o Mark Sticktor, né? Que eu gosto muito dos conteúdos dele, então já assisti diversos vídeos que estão no YouTube. Fiz o curso dele no ILA 2019. Também ele tem dois livros, né? Que eu já li, que é o This is Service Design e o outro é o This Service Design Doing. Um é o Doing e o outro é o... Acho que é Service Design e Service Design Doing. Um é o This Service Design, o outro é o Service Design Doing. É isso mesmo, é isso mesmo. E ele tá para lançar um outro livro, inclusive. Tá para lançar um outro em breve. Tem uma outra autora também, que aí quando a gente fala de liderança, que eu gosto da Julie Zhu, que é o The Making of a Manager. Eu acho que é isso o livro dela, né?
The Make of a... Eu não sei se tem em português agora, mas ele tinha só em inglês, só tinha em português de Portugal, se não me engano. Mas acho que não valia a pena trazer o livro para cá, enfim. Esse é um bom livro também, que eu acho que aprendi muito, assim, coisas que eu tentei fazer, acho que nesse período que eu tô como liderança, e com inspirações também desse livro, que ela fala muito sobre propósito. Na época que ela escreveu um livro, que foi em 2019, ela era VP de design do Facebook. Então ela trouxe ali questões no livro compilado de outros artigos, de coisas que ela já estava numa posição de diretora, né? Ela já VP em outras posições de liderança, e ela trouxe muitos aprendizados. Acho que um dos pilares que ela traz ali é a questão de propósito, né? Para onde o time vai, né? Deixar isso claro para o time, para onde que o time tem que ir. Acho que isso é muito importante. Acho que o líder tem um papel fundamental de dar um direcionamento para o time, tá? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Já dá até um exemplo lá de jogadores de futebol, né? Qual que é o papel do jogador de futebol, né? Então, o jogador de futebol, ele tá lá, ele vai para campo, ele treina, ele toca a bola, ele faz gol. Qual que é o papel dele mesmo? O papel dele é ganhar o jogo. Acho que aí o papel do líder aqui, acho que é trazer mais valor para a empresa, só que ele tem. Acho que traduzir esses objetivos de uma forma bem clara para o time de design, trazendo segurança, olhando bem para as pessoas, eu acho que são coisas que eu aprendi nesse período que eu estou na liderança aqui, que eu acho que pode servir, acho que principalmente para quem está começando uma cadeira de liderança hoje, assim, acho que são aprendizados. Esse livro é muito bom, ele traz outras questões de estrutura, assim, que a Julie considera, processos e outras coisas. Muito bom. Agora, como o pessoal te acha nas redes sociais, Valdir? O pessoal pode me encontrar no LinkedIn, eu acho que é o principal canal, acho que por Valdir Pereira. Eu acho que não tem outro Valdir Pereira que é o ex-designer. Eu até faço isso brincadeira, eu acho que não vai ter outro, só deve ter eu lá. Bom, se tiver outro, vamos conversar também, vai ser muito legal encontrar outro Valdir como UX. É um xará, mas pode me encontrar no LinkedIn, tá como Valdir Pereira. Acho que é o principal canal, assim, que... algumas vezes eu compartilho alguma coisa, mas se quiser bater um papo, conversar, fica à vontade ali. Eu sempre respondo as pessoas no chat ali, assim, para marcar um café, alguma coisa, a gente pode falar por lá. Combinado. Então, muito obrigado, Valdir. Obrigado também aos ouvintes e espectadores que assistiram ou ouviram o podcast até aqui. Quem quiser ver novos episódios ou conhecer mais sobre o podcast, pode seguir o podcast nas plataformas de podcast, de streaming, e também pode seguir a Tuia nas redes sociais. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Valdir. Isso, obrigado você, Gilmar, pelo convite. Foi bem bacana esse bate-papo aqui. É muito legal também todo esse conhecimento, essa experiência que você trouxe da sua carreira e do agro, porque a agro a gente sabe que é um setor bem diferente, com muitos desafios, como a gente falou aqui. Com certeza, sim, vai ter muito conhecimento para o pessoal assistir e conhecer mais sobre o setor. Muito obrigado. Legal demais. Obrigado, Gilmar. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.